trocar a construção de um futuro de prosperidade, de liberdade, em prol de um prazer imediato. Essa é a história de Esaú. Nós vamos usar a base desse personagem bíblico hoje para relatar para você talvez o motivo de você estar vivendo endividamento, um problema financeiro ou situações que parecem aos seus olhos serem impossíveis de sair, porque o imediatismo, às vezes o cansaço, a necessidade, né, de um conforto rápido está te impedindo de tomar decisões, talvez a longo prazo, para viver a construção da sua liberdade financeira, que ela começa no hoje. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais. Eu uno aqui os números e as emoções para você viver a sua liberdade financeira. E no vídeo de hoje, eu quero relatar para você essa história, trazer com uma conexão do que acontece no nosso dia a dia em relação aos nossos resultados e o que você pode talvez tomar de decisões hoje para mudar essa realidade e ver o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Esaú era irmão de Jacó e eles estavam ali, né, juntos. Esaú estava no campo, né, caçando, fazendo aquilo que ele fazia com muita precisão e qualidade, enquanto Jacó estava em casa preparando ali uma refeição, porque ele era muito mais desse lugar, né? Ele era direcionado para viver dessa forma. E aí nessa caça, nesse dia ali que Esaú chegou cansado, ele era o primogênito, então ele tinha uma promessa, né, futura de uma herança, de uma bênção muito maior, só que ele não tinha essa visão a longo prazo. E por não ter essa visão a longo prazo, por não ver essa história acontecendo talvez lá no futuro, né, do que ele poderia viver e experimentar, ele chega cansado do campo, vê o irmão ali com um prato de lentilhas preparado, uma comida, uma refeição pronta, e ele fala: deixa eu comer um pouco dessa comida. E Jacó, muito esperto ali, aproveitando de toda a situação, porque ele não tinha a promessa da primogenitura, ele fez o seguinte combinado: me dá o seu direito de primogênito que eu te dou prato de comida. E Esaú, cansado, Esaú exausto, Esaú numa situação muito desprovida ali de raciocinar aquilo que ele estava perdendo, porque ele estava só naquele momento, né, vendo o prazer que ele poderia sentir naquela hora, fala o seguinte: do que vai me valer essa primogenitura? Do que vai me valer isso lá na frente? O que eu quero aqui agora é comer, é me saciar, é satisfazer esse meu desejo momentâneo e imediato. Esaú vai, entrega o direito da primogenitura pro irmão, come o prato de lentilhas e ali a coisa começa a acontecer. E o que eu quero trazer aqui pra gente no nosso dia a dia em relação a essa história e ao dinheiro? Porque dinheiro, gente, é muito mais do que só matemática, ela é muito mais emocional e comportamental, que reflete nos nossos números. Eu te preparo aqui para você se tornar depois um investidor constante, uma pessoa que vai realizar os seus sonhos, uma pessoa que vai construir a sua liberdade financeira em prol dessas decisões que acontecem no agora. E normalmente, o que acontece? Pelo fato de você não ter uma visão ampla, né, da sua realidade, da história que você quer construir, muitas vezes porque está vivendo um problema financeiro, está vivendo um endividamento, está talvez com uma renda que não comporta a realidade que você quer viver, talvez já se planejou e não conseguiu realizar aquilo que você desejava e aquilo te frustrou. Então são inúmeras as hipóteses que podem fazer com que você hoje esteja num lugar onde o dinheiro é um problema para você, onde a realidade não está te trazendo prazer. E aí, com toda essa situação, o que você faz? Aproveita de todo esse cenário para quê? Deixa eu aproveitar a minha vida. Deixa eu comprar esse tênis, deixa eu comprar essa blusa, deixa eu pedir esse iFood, deixa eu fazer isso agora, porque o que me basta é só isso. Deixa eu aproveitar porque eu trabalho muito. Deixa eu me permitir viver isso agora, porque do que vai me adiantar R$50 investido para daqui não sei quanto tempo? Não vai resolver minha situação. Então, pelo fato de não termos um plano, não termos uma estratégia, não termos uma visão a longo prazo, não termos um planejamento, a gente gasta tudo hoje no imediatismo,
por falta de conhecimento de uma expansão daquilo que a gente quer viver, que foi o que aconteceu com Esaú. Do que importaria para ele naquele momento ter a primogenitura, que era a herança, né, do pai, a bênção do pai, lá quando ele não estivesse mais, que ele fosse assumir essa posição em prol do hoje, que é o que você está precisando agora. Saciar uma necessidade imediata, porque aquilo não faria tanta diferença a longo prazo. A gente não sabe nem se vai estar aqui, né? Então a grande questão aqui é essa, é a gente ter clareza e consciência do que nós estamos abrindo mão do nosso futuro em prol do que a gente está vivendo e experimentando hoje. Acaba virando um ciclo vicioso, né, do imediatismo, do prazer imediato, de querer as coisas de uma vez só, porque não faz talvez muita diferença aquele pouco que eu estou construindo para o meu futuro. Só que aqui é a grande questão. À medida que a gente toma uma consciência e começa a construir esse futuro, ele vem. E às vezes não precisa ser linear, como a gente acredita que é só 50 e 50 investido por mês, por exemplo. Um exemplo bem raso aqui. Pode ser que daqui a pouco ele se torne exponencial. Até porque quando a gente vai olhar no mercado a questão dos investimentos, o tempo e os juros, ele conta muito. Só que por não ter esse conhecimento, por não ter essa visão, a gente não faz, acredita que é pouco aquilo que nós estamos fazendo. A ideia do que a história de Esaú e de Jacó nos traz aqui hoje é entender isso. O que eu estou perdendo do meu futuro, que pode ser muito próximo, né? Não precisa ser longo igual às vezes a gente pensa, em relação ao todo que eu estou gastando aqui hoje. Porque aqui eu entro no consumismo. Aqui eu entro no ciclo de ficar dependente de cartão de crédito, de ter que pagar o meu cartão para sobreviver novamente, voltar a comprar porque eu não tenho mais dinheiro. Então esses sintomas todos financeiros, que a gente acredita que é o problema, que né, porque ganha pouco, que é porque o dinheiro não sobra, ele não é simplesmente por ser matemático. É porque é comportamental, são decisões, é visão, são micro coisas que nós fazemos todos os dias que me inibe de ver esse todo. Então a ideia que eu quero trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo é essa. Comece a observar quais decisões impulsivas, imediatas que você faz hoje, gastando o seu dinheiro, o seu comprometimento financeiro em relação a esse todo. Ah, Lu, eu não tenho um plano, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu vou chegar. Comece a desenhar isso, a projetar essa realidade, porque esse é um pontapé inicial para você destinar esse dinheiro para lá. Destinar a construção da sua prosperidade, da sua liberdade financeira. Se nós não fizermos isso agora, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então é importante você tomar toda essa consciência, usar da história de Esaú, vou deixar aqui para vocês depois a indicação, tá lá no livro de Gênesis, para você entender na essência, até ler essa história aí como um todo e ver, né, quais ensinamentos a mais você pode extrair em relação ao seu dinheiro. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e não deixe de compartilhar com alguém que você ama muito, que precisa ouvir essa história. E aquelas pessoas que já desejam, né, dar um passo a mais em relação à mudança da sua jornada financeira, porque viu que já está vivendo ciclos repetitivos e que por mais que né, tenha tido conhecimentos, coisas que vão aderir ao dia a dia, quer antecipar, quer fazer com que esse resultado ele possa ser mais rápido, eu vou deixar aqui para você o formulário de intenção da minha mentoria, para você preencher, e aí nós fazemos um encontro, marcamos um bate-papo e ver se faz sentido para você dar esse passo e esse avanço aí rumo à sua liberdade financeira, como muitas pessoas têm feito do lado de cá, de ajustar a causa emocional inconsciente, né, quebrar os seus padrões, ter aí o direcionamento quanto ao uso do dinheiro para ele fazer você viver a sua liberdade financeira. Então fique por aqui porque nós temos vídeo toda semana nesse canal e eu te espero no próximo. Até lá!